E, portanto, sejam todos bem-vindos a esta reunião e em relação à visão do clima de energia e do desenvolvimento para a África, um relatório que é financiado por uma equipa maravilhosa africana e nós iremos ouvir alguns neste webinar hoje e, e, e os webinars neste relatório é extremamente importante em termos de contribuição intelectual e em relação às contribuições técnicas que a África poderá fazer, onde devemos encontrar soluções e em relação aos desafios múltiplos que este continente tem enfrentado. E, portanto, meu nome é Tasmin Ezop e eu sou a diretora executiva Internacional das Ações Climáticas e eu irei aqui facilitar essa discussão hoje. E temos claramente, como podem ver no slide, uma fabulosa lista de oradores, como também ah, temos também a correspondência, onde temos no nosso painel de discussão, e, portanto, não irei falar bastante, e temos muito a ouvir dos participantes e dos outros, e irei pedir com que todos vocês estejam é aberto para que nós possamos fazer a partilha das informações para as outras gerações. E irei dar as boas-vindas ao Yuba e ao presidente deste relatório e, portanto, seja bem-vindo, Yuba, e diga-nos aquilo que está relacionado ao contexto do relatório. Ok, muito obrigado, Tasmin. Bom dia, como estou em Canadá em relação funcional, e muito obrigado por responder positivamente ao nosso convite. E é muito bom ver-vos todos vós participando deste relatório importante e para uma questão de uma visão do clima, de energia e do desenvolvimento para a África. E não irei falar bastante, porque o relatório é tão explicativo e, como eu já havia dito, e lendo aquilo que é o relatório, isso não é apenas um relatório, como nós temos já nos familiarizados com. Isto é um esforço que tem envolvido várias pessoas, pensamentos cuidadosos e teve vários anos de discussões, de conceitos, de ideias, trazendo novas ideias, trazendo novas perspectivas, mas socialmente, ah, trazendo junto novos pensamentos de trabalho, e isso inclui várias formas de pensamento, de africanidade, de iniciativas de energias, e para os países já desenvolvidos em relação às energias renováveis e até o próprio desenvolvimento. Apenas só para mencionar esses dois, porque nós temos vários aspectos no relatório, e isso é um nível de relatório social, onde tivemos várias integrações, e para mim é extremamente satisfatório trabalhar juntos nestas questões de energia, agricultura, a industrialização, o clima, economias e o desenvolvimento, ou seja, do quadro desenvolvimento em África. E em relação ao desempenho, é uma evidência em relação à significância de tantos trabalhos, onde nós incluímos também a questão do gás como é usado em relação à potência de energias renováveis. E em relação aos recursos, ou potências, em relação aos recursos que a África continua a exibir, em relação à pobreza e algumas introduções que são determinadas para as pessoas.
e o alcance de qualquer aspecto da União Africana, da agenda. E todos a exclusiva independência está incluso com todas as diferentes consequências de mulheres e crianças. E em relação ao pensamento de vários anos, o continente tem sido trabalhoso em relação a todos os aspectos de energia, onde é extremamente difícil de encontrar aspectos em relação a estas iniciativas, o que é agora para nós. É porque a energia é um problema crítico e às vezes temos corte de energia, onde nós podemos ver isso em qualquer parte do continente. E essas iniciativas são extremamente fundamentais porque alguns aspectos são causados pela pobreza da energia no continente. E agora a questão dominante é a questão da desconexão da realidade e o relatório. E o relatório que nós apresentamos hoje apresenta alternativas dessas todas as questões, alternativas no sentido de divergência daquilo que são os desafios predominantes em relação ao desenvolvimento e que, primeiro, estão ligados à população africana. Apenas para dar-vos um resumo, nós temos de ver de onde é que nós viemos, porque se nós sabermos de onde nós viemos, nós saberemos claramente o que nós temos de fazer hoje. E, portanto, esse aspecto é extremamente importante de saber onde nós estamos hoje. É importante saber de onde nós viemos para sabermos onde nós estamos hoje. E é importante saber onde é que nós queremos ir e nós precisamos saber como é que qual é a inspiração da população africana e, e será uma motivação para trabalhar para poder se chegar onde a gente deseja ir e nós teremos também o panealista mas muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Yuba, por providenciar-nos esse background para o nosso relatório. E eu penso que agora já estamos excitados para ouvir mais detalhes em relação a essas questões que identificou no relatório. E, tendo dito isso, eu quero ter o prazer de apresentar os próximos painelistas que levar-nos-ão para há detalhes mais profundos na subestação, no relatório, e com enorme privilégio de fazer a apresentação do próximo painelista e depois do Fadel, e ele será seguido por Jacob Moligueda, que é o professor de energia e desenvolvimento na sua região. E, portanto, esse será por sua parte. E muito obrigado, Fidel, e estamos já excitados para ouvir. Bem-vindo a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer e um privilégio por estar a trabalhar com esta equipa magnífica que tem trabalhado. E tendo dito isso, irei ao próximo slide. Como o Yuba já disse, é importante saber de onde nós viemos. E temos também a questão da situação em que estamos hoje. É extremamente importante o que nós estamos a passar, a questão da multitude e algumas opiniões em relação a e nós temos de reconhecer que o colonialismo e o pós-colonial é extremamente importante para perceber como é que nós chegamos aqui e como é que nós podemos sair desses pontos.
e nós sabemos que a maioria dos países africanos foram colonizados devido à pobreza em relação à potência. E, infelizmente, como nós fazemos a transição para a era pós-colonial, onde nós continuamos a fazer uma transgressão daquilo que é o sistema econômico. E em relação da adição das estruturas que criou algumas armadilhas e que fez com que tivéssemos dificuldades e eu penso que nós iremos ouvir no próximo slide e outro aspecto que é o continente africano e tenho aqui alguns detalhados brevemente e obviamente que temos e o primeiro é a questão da ajuda alimentar e no continente africano, como nós temos aqui alguns que irei explicar em alguns minutos e a maioria dos países são dependentes em relação à energia e temos também a questão da falta de soberania alimentar e finalmente é que a questão da industrialização que nós temos enfrentando e globalmente em geral está na industrialização, né, que está excessivamente na questão da exportação do material, que em algum aspecto ainda é baixo, o que significa que temos aqui também a subdivisão de bens da primeira necessidade e a manutenção artificial das taxas de câmbio através da acumulação de mais dívidas portanto, o resultado disso é que nós podemos ver no diagrama na parte esquerda do vosso screen, onde temos também aqui algumas deficiências de países. E em relação e com esse aspecto, tudo que nós precisamos de importar, seja a alimentação, medicamentos, nós acabamos importando em valores altos, não seguindo a inflação e riscando aquilo que é a estabilidade econômica. E o que nós fazemos, nós trabalhamos oficialmente e talvez poderíamos fazer isso e para todo o continente africano, e isso deixa-nos com um sistema econômico extrativo e uma dessas estruturas, estruturas que nós tivemos do tempo colonial e pós-colonial, porque eu penso que é importante nós partilharmos esses aspectos dentro do relatório, porque a África precisa de libertar-se daquele poder colonial porque nós vimos as novas estruturas da agricultura, como também temos visto em Japão, Canadá, e todos esses países têm feito e todos esses continentes, esses países africanos ainda têm o dilema e se continuarmos nessa questão, poderíamos até perder uma parte das nossas esteiras e porque nós fazemos muita importação e temos também a questão das pesticidas que nós podemos fazer para que nós possamos ter mais produção. E indo para as cidades para atrapalhar na questão da industrialização e da manufação. E se tivermos também três deficiências, próximo slide, por favor. E, portanto, as respostas tradicionais da política econômica promovem armadilhas que aprofundam o endividamento e da dependência da África e que também permite a questão armadilhas de desenvolvimento a evitar, onde nós temos também de fazer o pagamento
das dívidas, do financiamento para pagar as infraestruturas e para o desenvolvimento necessário do continente africano e algumas armadilhas de desenvolvimento a evitar, onde eu fiz aqui, sublinhei algumas armadilhas e, portanto, o turismo, por exemplo, é importante trazer vários turistas para o país, para o transporte, para os hotéis, embora continue a ser um importante importador líquido de recursos básicos, mas o importante é que se não temos a alimentação, se não temos, em termos de energia, e nós temos de saber que quando trazemos turistas para o nosso país, temos de transportá-los dentro do nosso país, temos de ter mais energia, ter equipamentos para transporte, para entretê-los, e aí teríamos muitos gastos, o que faria com que tivéssemos mais dívidas, porque nós temos países bonitos, tantos lugares bonitos por visitar, e e temos também o subsídio da alimentação para fazer o trabalho, o subsídio de energia, o subsídio dos transportes, e, portanto, tudo isso acaba caindo sobre o turismo, o que às vezes não dá tantos positivos, o que não dá muitos benefícios. E também temos o crescimento orientado para a exportação, onde temos de criar muitos trabalhos e importação. E isso também é uma armadilha, porque esta indústria precisa de produção de energia e, de novo, terá de fazer o endividamento para dar o subsídio das pensões, subsídio da alimentação e o transporte também. Todos esses setores precisam de subsídio. E, portanto, a questão da importação de energia, de bens intermediários, e para que possam fazer a importação, porque nós, para o Fundo Global, esse aspecto global, para que nós não possamos perder mais. E, portanto, remessas, eu penso que não é tão extremamente a explicar a questão das remessas, porque ao mesmo tempo que provoca uma fuga de cérebros, também trazem gastos, nós perdemos vários recursos, vários valores, dólares, mas isso também provoca uma fuga dos cérebros. Temos também a liberalização financeira. A liberalização financeira, onde a maioria dos países africanos tem incentivando bolhas de especulação nesse aspecto, em relação ao controle, no controle do mercado sul-africano e criando também uma artificialização da regularização de taxas baixas para que nós possamos comprar com valor baixo e vender mais, porque fazendo isso teremos outras consequências que poderão permitir-nos evitar o endividamento. Temos visto também em países como a África do Sul, países como Turquia, México, e, portanto, algumas dessas soluções não são boas. E temos, por fim, a privatização das empresas públicas. E, portanto, se tendo alguns dólares para fazer o pagamento, colocando dinheiro a curto prazo, a frente do valor a longo prazo, às vezes faz com que a gente gaste tanto dinheiro e nós podemos privatizar e perdemos indústrias estratégicas neste aspecto global. E vamos terminar com este pensamento que diz que todos devem criar uma corrida para o fundo do poço, que intensifica o endividamento. E alguns desses aspectos aparecem como soluções, como já discutimos no slide anterior. Próximo slide, por favor. E, portanto, quando olhamos para o resultado, que é uma extração líquida de riqueza neocolonial, de mais de 2 bilhões de dólares do sul global para o norte de todos os anos, e em relação a todas as transações, e nós terminamos com cerca de
2 trilhões de dólares que vão para todos os países do planeta e que está conectado a esse aspecto e que nós não podemos ah, com cerca de vários bilhões de dólares e, e que está relativamente relacionado a esse olhar para o Fundo Global e que pode ser entregue em relação ao contexto por cerca de 2 trilhões de dólares por ano para perdas e ganhos e que deve ser entregue no contexto de cerca de e em relação aos desafios que nós estamos a enfrentar, nós temos de fazer alguma coisa acerca disso. E esta é a nossa chamada da liderança africana, em particular, isto é, em relação ao incrementalismo, que não se resolver o problema, precisamos de uma renovação radical da visão da África, em relação à visão que a África tem de si própria, pode ser complementada por um papel internacional mais assertivo, incluindo a colaboração sul a sul e a autossuficiência, o envolvimento mais forte na geopolítica e uma reforma sistemática de arquitetura internacional para enfrentar os desafios africanos e mundial, fazendo incremento de soluções. E é importante recordar aqui as palavras do Martin Luther King neste contexto, quando ele diz que eu não posso ir avante sem o incrementalismo e, portanto, é importante sermos sérios em relação àquilo que precisa de ser feito e em relação às soluções que precisam ser direcionadas imediatamente. E, portanto, vamos também a mais fundo em relação ao impor a base de um futuro africano melhor são sistemas alimentares energéticos e industriais mais resistentes. E o primeiro ponto é a questão ah, da, da do investimento nos alimentos nutritivos, como o meu colega terá dito em relação ao potencial que é o continente africano, e o mais importante é mudar a composição da indústria africana, ou seja, do sistema industrial africano em relação à produção, da industrialização independentemente do ponto africano em que estiver. E a mensagem-chave do panafricanismo, porque é nisso, porque nós não podemos industrializar em pequenos modelos. E nós precisamos desse elevado nível para a competitividade. E nós precisamos de ter o acesso para o mercado muito grande e, portanto, o único espaço que eles dão é a questão de dar-vos uma permissão, e irei dar-vos um exemplo de uma industrialização potencial aqui em África que está conectado diretamente à energia e à alimentação, e nós temos tudo o que nós precisamos neste continente, e nós podemos usar a nossa diplomacia econômica e para a, a produção, a industrialização, mas temos do mercado necessário, onde nós temos cerca de 6 bilhões de pessoas neste planeta e, portanto, este é o potencial para que nós podemos alcançar este tipo de economia e este tipo de desenvolvimento vem destas políticas de industrialização e, portanto, nós podemos dar continuidade à outra parte da industrialização e a agricultura também precisa desta industrialização.
E, portanto, estas são algumas das estratégias que nós iremos providenciar com mais detalhes ao longo do relatório. Tendo dito isso, irei fazer a transição para o próximo slide, onde temos o destaque para o setor da energia. Deixarei a palavra com o meu colega. Muito obrigado, Fadel. Maravilhosa apresentação, obrigado. É muito bom estar aqui e obrigado a todos por partilharem participarem desta reunião. E eu penso que a parte da energia no relatório, eu iria encorajar-vos a ir ao relatório para que leiam mais acerca disso em relação ao que irei apresentar e o que iria aqui a apresentação é a relação ao desenvolvimento, ou seja, não existem países verdadeiramente desenvolvidos, todos precisam de mudar para alcançar uma prosperidade sustentável, até mesmo econômica, em termos da atividade, e, portanto, nós vamos dar destaque a esses aspectos. E neste momento está mais claro do Fadel e de Yuba, ou seja, já as apresentações feitas anteriormente, e que nós fazemos a proposta de diferentes visões e apenas para ilustrar, para falar deste slide em particular, e se verem os países do topo, na parte esquerda, e lá temos os países saudáveis e que estão a consumir os recursos e que estão em termos de material, concepção de energia, e isto é insustentável porque o nível de construção não pode ser usado para o desenvolvimento, mesmo que esses países decidam ir a cerca de 100% em renovação, ou mesmo a sua capitalização, nós ainda poderíamos estar a enfrentar vários problemas, porque alguns minerais ainda precisariam de ser financiados em relação à energia, e isto é só uma das partes. E no outro aspecto, temos alguns países aqui em África e que têm alguns recursos, mas também temos aqui o nível de desenvolvimento que está baixo, e podemos ver algumas estatísticas, começando com um dos que o Fadel já indicou, que cerca de 6 milhões de pessoas em África não têm a eletricidade, e essa é uma verdade. E ainda isso não é só insustentável, mas também é injusto, e portanto temos de imaginar que um outro país pode ser possível se a transição global estiver em termos da saúde, do seu bem-estar, e para esses em África, podem estar em condições de ver mas para fazer isso, fazendo alguns passos de renovação, é necessário fazer alguns movimentos a nível global para limitar o nível de concepção, e para esses que estão ao nível global, particularmente em África, para que iniciem a melhorar os seus serviços para melhorar o bem-estar das pessoas. E, portanto, nós precisamos da transição dos dois lados. E, portanto, o mesmo modelo, que é uma transição energética justa, deve também garantir as escolhas corretas na matéria de energias renováveis. E nesses sistemas, como é o nome, e fazer o transporte de milhares de quilómetros, e, portanto, agora não iremos propor com essas infraestruturas
mas os outros modelos precisam de ser, fazer parte de soluções múltiplas. E, portanto, olhando para a questão de maturidade tecnológica e o aumento dos custos, isto abrirá-nos oportunidades para considerar outros tipos de modelos que podem estar interconectados. Podem estar interconectados para servir às necessidades humanas. E, portanto, nós precisamos de olhar para as soluções que olham para a centralização desses aspectos e que devem também dar, e isso é algo que estamos a propor. E isto implica que a emergência do surgimento de novas estruturas, novos pensamentos, e que podem facilitar a participação naquilo que são as soluções para o relatório. E, portanto, o nosso relatório destaca vários princípios-chave para os sistemas energéticos que queremos, onde nós podemos ter, temos com mais detalhes no relatório, e, portanto, não irei fundo com muitos detalhes. E, portanto, o primeiro ponto é que a intervenção africana nas iniciativas e planos no domínio de energia integra a concepção de sistemas energéticos e das suas infraestruturas para que seja compatível com a sua agenda de desenvolvimento. E em relação ao desenvolvimento do sistema, como nós já falamos, que está ligado à África, e, portanto, esses esforços e E, portanto, agora nós precisamos de dar continuidade em relação ao FADEL, na sua apresentação, e, portanto, a África precisa de encontrar e assegurar que o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das suas energias, e que isto traz, claro, expectativas, apresentações de participantes como forma da democratização das suas plataformas. E um elemento-chave é que para vários países africanos e a questão das infraestruturas é necessário que sejam construídas para que nós possamos pensar sobre oportunidades e o sistema de necessidades e, e isto significa que a energia e o aspecto social e econômico que precisa próximo slide, por favor. E, portanto, irei aqui reiterar que os países africanos não podem ser vítimas daquilo que é a transição energética que nós temos visto nos últimos tempos. E, portanto, temos também que a transição para um novo modelo de aprovisionamento energético deve também evitar múltiplas armadilhas, por exemplo. E, portanto, este modelo pode trazer aquilo que é a contradição, como tem acontecido em alguns países que ainda usam um sistema colonial e que se calhar ainda estão na dependência ou na comodidade. E isto o que significa? Significa que a descarbonização, a agenda da descarbonização global, não pode ser aplicado para o mesmo ranking colonial, porque nós temos diferentes impactos e riscos. Próximo slide, por favor, este é o meu último slide. E no momento, para aquilo que é a política das energias, e eu penso que o Fadel trará mais detalhes na sua próxima apresentação. O que não pode ser aceito é para os países africanos
que sejam presos às infraestruturas fósseis, de combustíveis fósseis, que nós temos vistos e que está indo para a descarbonização. A invasão russa na Ucrânia, por exemplo, esteve acima das alturas por causa dessa questão da dependência dos combustíveis fósseis, e eles também têm trazido as novas formas de energia, e nós não devemos perder esse aspecto da geopolítica que está sendo levada a cabo. E nessa questão dos recursos, mesmo na questão dos minerais renováveis, e não há razão pela qual nós poderíamos assumir esse aspecto no futuro, um aspecto econômico lógico. E estas são as questões que importam ser destacados neste relatório, e porque dão-nos várias críticas, e eu penso que nós devemos ter um debate em relação a esses aspectos. E a África tem uma extrema potência de energias renováveis, como eu já industrializei neste mapa, e, portanto, não há razão pela qual este potencial não pode ser desenvolvido, mas é importante ser desenvolvido para que beneficie a África em termos de criar mais oportunidades de emprego para os seus cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jacob. E, portanto, a questão que surge na mente de todos é que como é que nós iríamos pagar por todas essas infraestruturas? Como é que nós podemos fazer a transição desse aspecto neste continente africano? E é importante também saber como é que nós podemos pagar, como é que nós podemos ter mais financiamento, e nós, se calhar, poderíamos providenciar mais fundos. E é importante sublinhar que há uma forma de fazer isso, e a questão da mobilização dos recursos é que deve fazer parte dessas soluções, como já foi ilustrado nos exemplos, mas também há algum ponto que precisa ser feito, e, e E esta questão de se fazer parte dessas soluções, e tendo dito isso, gostaria ah, a questão da mobilização de recursos domésticos. E a questão da narrativa dominante é a de que a África não dispõe de recursos necessários, pelo que terá de contrair mais empréstimos para financiar a transição. E, de fato, para além de resolver as armadilhas estruturais, os governos africanos dispõem de uma série de instrumentos para aumentar a geração de recursos internos. E um deles consiste em resolver o problema de falta de necessidade produtiva para desenvolver o seu país. E a questão da inflação vem em dois aspectos, e o primeiro é a questão da falta de capacidade produtiva, e se olharmos para os recursos físicos, as questões técnicas, do know-how, saber fazer, e e esta é a questão principal, mas nós temos aqui alguns recursos domésticos, alguns aspectos em que nós podemos produzir equipamentos, o que significa muito em relação à capacidade e em termos da inflação. E segundo é a questão do líquido, o custo da inflação, e que pode estar ligado aos preços, e este tipo da inflação que vem
para minimizar, não é apenas pela devastação das estratégicas que nós precisamos, é, na verdade, em relação da resistência desses aspectos. E é importante investir na capacidade e a questão das taxas e irregularidades, e isto permite investir com os seus recursos domésticos e ao longo do tempo pode aumentar-se a capacidade elétrica, a questão na agricultura, na educação. E agora vamos dar continuidade ao próximo slide, que fala daquilo que é necessário ser feito nesse sistema internacional. E aqui 2 bilhões de dólares que discuti anteriormente, mas antes irei dar alguns exemplos do meu próprio país, aqui em Tunísia, e vamos dizer que a Tunísia gasta cerca de 1.000 milhões de dinares na saúde e na educação. E isto é que há 1.000 milhões de dinares no aumento de capacidade de produção interna de alimentos, nas energias renováveis, na eficiência, e que pode. E teremos também uma inflação, porque nós importamos tantas coisas básicas e tudo que é importante acaba saindo caro e a inflação aumenta. E isso significa que o governo deve intervir com soluções para se reduzir a questão da importação. E também isso nos leva à questão da educação, do emprego e mais questões sociais. E não podemos fazer isso tudo com os recursos domésticos. E Tunísia precisaria de gastar cerca de 2 milhões de dinares, e nós iremos gastar cerca de 1 bilhão de dinares na questão de saúde e educação e alguns setores, as chaves, a questão das energias renováveis e a mesma quantidade, mas agora com diferentes estratégias, e nós teremos baixa resiliência e que não teríamos a inflação, porque nós estaríamos a importar e teríamos a redução do déficit comercial, a taxa de câmbio que seria estável, ou provavelmente mais forte, e teríamos a ausência de efeito de inflação de arrastamento, a redução de dívida externa e melhoria da anotação de crédito. E teríamos a menor pegada de carbono, porque teríamos mais emprego, menos fuga de cérebros, melhor qualidade de vida. E agora a questão é se a Tunísia tem alimentação em termos desses 2 bilhões de dinares, e como é que nós saberíamos qual seria o verdadeiro concentração naquilo que é a capacidade da Tunísia em relação às capacidades e em relação às capacidades do governo, tendo em conta que temos a questão da corrupção. E, portanto, essa é a nossa capacidade e nós temos de investir e produzir. E a resposta para essa resposta está mesmo em nós, ao nível doméstico, para lutar contra a inflação e, e no setor externo. Nós dizemos que temos também trabalhado no nível financiamento global do neocolonialismo,
e temos também todos esses detalhes já na mesa, não apenas por causa deste relatório, porque já existiu um espaço nos anos anteriores, em particular, e o que nós fazemos? Primeiro, nós temos de falar daquilo que é o mecanismo, a viabilidade, não apenas com. E o mais importante é fazer a entrega de fundos e sabermos o que estamos a fazer com esses fundos e o que nós priorizamos, as três. ah, e em termos da industrialização, do panafricanismo, e ambos são extremamente importantes. E temos também a questão do financiamento, como é o IMF, do World Bank. A questão desses aspectos coloniais, desses aspectos climáticos, e que esses aspectos estão já na mesa para o debate, para a implementação, e que imediatamente o uso destes sistemas, incluindo questões intelectuais, e todas essas questões já estão na mesa para a discussão na direção certa. E, claro, a questão da multilateralidade climática dos fundos. E, finalmente, também tem uso do termo de reparação, em particular aqui, para indicar que nós precisamos de fazer a reparação dessas atrocidades coloniais que nós temos documentados, a questão da apropriação, da herdagem de mecanismo, ferramentas que precisam ser colocadas no lugar para que nós precisamos para fazer a reparação das questões extrativas e sustentável de um financiamento global. E tendo dito isso, quero ir para um resumo de aspectos chaves, de mensagens chaves deste relatório. Primeiro, nós precisamos de uma outra visão para alcançar o desenvolvimento. Não é suficiente dizer que temos problemas, é importante colocar avante uma compreensão completa para aquilo que seria o desenvolvimento e que se estaria ligado à tradução. E num aspecto importante, e nós temos de dar indicação a esses trouxas como nós e outras as questões que precisam de ser coletadas e, portanto, a energia nas plataformas e com foco para onde é que seriam essas questões de manufaturação que estão baseadas na África, não simplesmente fazer a exportação. É importante fazer a mobilização dos recursos domésticos e fazer a sua potencialidade e fazer o cálculo do valor que nós podemos fazer o empréstimo necessário para o nosso país. E no espaço do econômico desenvolvimento,
Porque uma vez que pensa naquilo que é a nutrição, é extremamente importante pensar nesta posição, ou seja, a regional, e finalmente, e aqui iremos ter o prazer de inventar a questão dos diálogos pan-africanos, porque todas essas questões não estão apenas no continente africano, podemos ver também em outros continentes, e portanto esta é um convite aberto para todos vós, para todos que estão engajados nesta questão dos climas, a desenvolvimento e que nós estamos ligados. E apenas para fechar, irei concluir para alguns aspectos que já foram destacados e naquilo que é a questão da globalização e o mapa geopolítico e, portanto, isso é uma urgência, esta oportunidade, porque quando nós olhamos para o mapa global, nós olhamos a reposição de alguns superpoderes de geopolítica. Temos os Estados Unidos, a China e uma parte da Europa. E é importante dizer qual é a visão que esses três países já mencionados anteriormente têm em relação, e a visão é muito clara, que eles têm a visão que eles querem que ver a sua economia politicamente e melhor que isso, e eles não olham para nós cá como África, e é importante nós olharmos para nós e vermos qual é a nossa visão para que possamos ver onde é que nós fazemos a extração do nosso material e a África será o lugar para a globalização dos produtos e será o espaço para um turismo exótico e será o espaço onde teremos também tecnologias e onde nós poderíamos providenciar menos custos para o fabrico e a exportação global. E isto é, infelizmente, a visão real desses três blocos. E é importante para os nossos líderes de fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o número um, continuarem a fazer o que estão a fazer, porque temos preços em todos os cantos, mas o mais importante, nós precisamos de trabalhar com o tempo para colocar o continente africano na posição adequada, porque nós temos potencial, nós somos Wakanda e nós temos poder para tal. E, portanto, essa é a implementação para todos. Nós, para colocar juntos para sabermos onde é que nós queremos chegar daqui a 50 anos, como é que nós podemos fazer a mobilização dos nossos recursos, olhando para aquilo que é ah, ah, a formação dos fundos globais. E tendo dito isso, eu gostaria de convidar o meu colega, o Dr. Ilba Secuma, para dar continuidade com a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Jacob. Eu não direi nada mais, porque já foi tudo dito, e já foi dito o que é necessário com este trabalho. E tudo o que eu posso dizer, o que eu gostaria de adicionar, é que a visão neste relatório precisa de ser contextualizado em cada país africano, porque e nós precisamos ter isso. Will, precisamos também da inovação. É necessário atualizar e é importante também saber que nós precisamos de trazer juntos a necessidade das pessoas e que são impostos pelas mudanças climáticas e muito obrigado, muito obrigado, Jacob, por esses dois detalhes.
que foram aqui alocados, e eu vejo aqui que temos vários desafios e muitos aspectos provocativos, e desafia a todos nós a olharmos para as mudanças radicais e olhando para aquilo que são as nossas raízes, mas também a radicalização nas nossas nações, porque nós iremos adquirir uma transformação radical e que certamente são extremamente desafiadores, e quero recordar aos participantes que nós não iremos levantar as mãos, mas por favor coloquem as vossas questões na página dos comentários e nós iremos interagir ao longo dos nossos diálogos com os participantes, e partilhem os vossos pensamentos também. E agora quero eu quero iniciar pedindo desculpas aos nossos alguns dos nossos participantes que não puderam fazer parte, o senhor Ali Mohamed, que está relacionado às mudanças climáticas, e Suad Aiden Moussan, que é o diretor executivo de Call Vision da África. E, infelizmente, não temos aqui esses painelistas conosco aqui, mas temos o Mohamed Ado, que é o diretor executivo dessa Poder Eletrical da África, e para este relatório, e temos também Rabia Farouk, que é a diretora de conhecimento das políticas e financiamento ah, da Agência Internacional de Energias Renováveis. E eu suponho que nós vamos continuar a contribuir. E, portanto, deixa-me iniciar contigo, Rápia, se não é importante. Nós sabemos que este relatório e a questão das energias, dos recursos de energias, mas também a transformação do sistema de energia. Qual é o seu pensamento e o que é necessário no continente africano? O que, que os países podem fazer para aquilo que é a questão de sistemas de energias? É contigo. Muito obrigado, Tasnim. E eu gostaria de apresentar algumas perspectivas e, primeiro, parabenizar-vos por este relatório. E desde que eu li, tenho tudo claro, e muito obrigado. E obrigado por partilhar conosco neste continente. E algumas mensagens-chave olhando para aquilo que é a transição, e especialmente trabalhando para a África, e no sentido de a questão da transição de energias, e que a transição de energia que pode ser inclusa, nós precisamos de ligar com as outras questões infraestruturais, e, e em particular, como já disse, e diminui a dependência que continua com o desenvolvimento, e nós temos feito há cerca de 8 anos que faz o desenvolvimento e o link dessas energias, e que seria a transição, uma ambição da energia, e nós fazemos a tradução dessa questão, e temos a África que faz o processamento disso, e nós tentamos entender
o impacto dessas ambições e levando em consideração os direitos para o desenvolvimento do continente. E nós encontramos, obviamente, as ambições, as energias, ou seja, a transição das energias renováveis e os impactos nos empregos e, e que devem ser tomados em consideração a questão da distribuição e também a questão do acesso e nós vimos alguns melhorias, ou seja, desenvolvimentos consideráveis. E em termos de sub-regiões no continente, nós temos validações e como também já fizeram menção, e a questão do início das condições, dos recursos, da introdução de políticas, da implementação, quando esses aspectos são tidos em conta. E nós temos de ter em conta esses aspectos nessas análises e nessas transações. E dois pontos. O primeiro ponto é a questão da adoção de políticas compreensivas e em relação para incluir estes elementos que mencionamos anteriormente. E deixa-me só mencionar que essas políticas não têm preço e este é o grande problema. E talvez vermos se esses podem ser inclusos em países africanos na capacidade industrial e, e em relação à comunidade, no financiamento, na educação e continuar e é importante dizer que é um fato que a questão das políticas e que uma delas foi aquelas mencionadas pelo Fadel, e que é a construção de infraestruturas modernas e que é importante também fazer o investimento nesse aspecto numa região local e nós temos olhado como olhar e como é que nós podemos fazer em termos de material e isso será extremamente importante, dando o material crítico necessário e, e o segundo ponto é dando e o financiamento de perdas e que alguns dos objetivos na responsabilidade, começando de reparação de pontos e do que é necessário em termos de financiamento dos aspectos globais e a discussão de financiamento internacional, como já teria dito nessa agenda, e nós temos feito várias ações em termos de políticas de renovação e que podem ser aceitos, e isso pode ser olhado como nós já vimos e que nós teríamos uma responsabilidade histórica e, portanto, irei parar aqui, irei
dar palavra aos outros para que possam dar a continuidade e darem mais detalhes aos outros elementos. Mais uma obrigado. Muito obrigado, Rabin. Muito obrigado por partilhar e como já o fez, e especificamente na relação da transformação de sistemas de energias e de energias renováveis. E agora todos, Mohamed, a todos no chat e nas questões, e incluindo a mim mesmo, e nós gostaríamos de explorar algo e que tudo está mais claro que é a inspiração e que faz um total sentido em relação àquilo que nós temos vindo a falar durante anos e anos, e agora este relatório traz-nos ao momento crítico e que há muitas coisas indo globalmente, não só ao geopolítico, mas também iniciativas que estão relacionadas às instituições ou de ordem econômica e etc. E é claro, há alguns aspectos chaves que estão relacionados à combinação, e agora está aqui o desafio. Como, o que é que vocês pensam? E, portanto, eu não estou em expectativa que vocês tenham. E quais seriam os desafios, basicamente, em relação às decisões políticas, como nós sabemos, como continente, é claro, e nós temos grande inspiração politicamente no continente, e temos as experiências de dependência, e quando olhamos para trás, o tipo de líderes políticos que estão absolutamente confortáveis. E, portanto, agora, neste ponto, como é que vocês acham que nós podemos aprender com essas questões? Portanto, Mohamed sabe e nós todos entendemos que as mudanças vêm através do poder das pessoas. Como é que nós usamos este relatório para continuar a construir o poder das pessoas, para que possamos ter as pessoas, ou seja, o pessoal africano, para lutar por essas decisões, para que os líderes políticos também consigam abraçar esta visão e fazer a tal visão. E, portanto, irei dar a palavra a Mohamed, porque tenho várias questões aqui, e irei depois com mais questões para os outros oradores. E muito obrigado a todos os meus colegas e a todos os oradores. E, e depois de ter que nós precisamos, e por partilhar, é importante aprender alguns aspectos, algumas questões oponentes, mas apenas por um momento. Nós já temos esses aspectos, e essa seria a preposição. E nós temos a questão das clínicas, das energias, desenvolvimento das finanças, e todos esses aspectos têm sido compreensíveis, e este espaço, essas pessoas, nossas pessoas, e criando esta independência, é clara, isto não é um esporte múltiplo, é uma questão de vida, mas e possivelmente para ganhar, e este relatório, que é uma perspectiva formal para a África, e que atualmente tenta providenciar respostas, e gostaríamos de iniciar com as nossas pessoas antes de irmos aos nossos líderes, olhando para o desenvolvimento da agenda e nesta área de mudanças climáticas.
e nós podemos até dar continuidade em relação às políticas, da independência e a questão da coleção de África e das coleções, não apenas a industrialização africana, como a questão de algumas energias, ou seja, as mensagens chaves na nossa estratégia, ou e isto está ligado às sociedades africanas e que alguns são dados domésticos, como é o caso mas, na verdade, é importante usar estas potências e a sua população para efetivamente construirmos a África que nós queremos. Se o nosso continente atualmente ah, recuar para a história para resolver alguns determinantes e algumas pessoas continuam a lutar sobre o desenvolvimento, e a maioria das nossas pessoas continuam com uma vida precária. E agora a discussão é que o único aspecto em relação à mitigação é que não tem, a maioria dos países não tem acesso à eletricidade e a maioria dos países continua a viver sem ter que, ao menos, cozinhar com a energia ou com a corrente elétrica. E um dos pontos é que tem contribuído para o problema climático é como é que se pode fazer a articulação de uma visão de desenvolvimento e para que possamos explorar a questão das energias renováveis para que esses países consigam desenvolver esses aspectos. E, portanto, isso é o que é importante a ser feito. E em relação à claridade dos propostos desses esforços e vai ajudar. O que nós precisamos no relatório, o que nós precisamos de fazer é que nós precisamos de fazer a demonstração, o desenvolvimento, os melhores preços, esses aspectos que estão estritamente conectados e para a África e termos uma e que poderá ajudar o continente africano. E nós temos excelentes oportunidades e esta seria a questão clara e para que nós possamos perceber o desenvolvimento da África e onde é que nós poderíamos trabalhar nós como ativistas e que é partilhado por todos os países africanos.
e também dos parceiros africanos. Eu penso que nós temos uma oportunidade e quando nós pensamos de clima ou de energia, de financiamento, e começar a pensar como é que nós podemos trabalhar com os nossos limites e com a nossa colaboração para a África e em relação aos países que assolam o continente africano e dando algumas alternativas. E este é o espaço onde nós poderíamos estar a trabalhar juntos. E não importa se estamos a fazer ah, nas e estaríamos todos nós juntos, trabalhando todos juntos naquilo que é a melhoria da África, seja ao nível do clima, seja ao nível alimentar e em relação às energias renováveis, de todos os aspectos políticos. E quando nós pensamos para a mitigação, quando nós olhamos para mais oportunidades e de forma sustentável, e a plataforma para nós, para atualmente estamos a pensar não apenas para o envolvimento, mas também para a revolução, que temos também a construção da resiliência e do impacto climático e alguns aspectos que já foram mencionados por Fidel, e também falar acerca de bilhões de bilhões e que precisam de ser indicados e para o Parlamento Africano e que atualmente nós precisamos de trabalhar juntos, a sociedade civil, e nós precisamos de trabalhar juntos e trabalhar juntos para trazer uma voz africana coletiva, não apenas para o clima ou para a energia. E nós teríamos também outras formas de negociação para que nós possamos vir com conselhos, isso é, na era das mudanças climáticas e vermos como é que nós podemos fazer a contribuição desses contributos dentro dessa sociedade civil. E o tipo da transição que nós olhamos. E, portanto, poderão ouvir de todos nós acerca de como é que nós fazemos a construção da sociedade civil. E eu devo dizer que a África, que seriam as pessoas olhando para aquilo que são os valores que precisam atualmente, mas atualmente ajuda a criar e todos nós precisamos de trabalhar juntos para descobrirmos as formas de como é que nós podemos ajudar. E é importante continuarmos a dialogar e, e trazer esse.
pensamento brilhante para que possamos descobrir. Muito obrigado, Mohamed. Muito obrigado. Eu percebi aí que estava a dar sinal, alguns gestos de poder, que significa manda, e estamos todos conectados globalmente, e os sistemas estão todos conectados. E aqui nós precisaríamos de te levar a oportunidade, não apenas para fazermos isso em África, mas a África precisa também de fazer isso globalmente. Os movimentos, para que nós possamos unir as mãos, para que nós possamos mudar o paradigma com o poder que está por detrás, para que possamos parar e tentar a ter mais alternativas e tentarmos ter alternativas, porque isso é uma luta. Em todo caso, há uma série de questões e que todos serão colocados aqui, e ainda não ouvi a questão do comentário do Peters, por exemplo, na questão que tem ao Fidel e o tipo de finança e de transformação que está na- e provavelmente a continuação e como é que a África pode ir a esta questão do contexto, mas também temos também a questão dos contextos, da responsabilidade desses aspectos que podem ser alternativos no modelo tradicional e mais um pouco em relação aos desafios neste tipo de transição de agora e de onde é que nós queremos estar e, e o desafio atual que nós temos é como é que nós podemos ir mais à frente e, portanto, iria iniciar recordando a todos que a instituição que foi criada em 1945 está baseado e foi desenhado no tempo colonial para propósitos coloniais e, e que alguns não reconhecem essas estruturas e que foram desenhadas como é que foram desenhadas e que foram desenhadas. E este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a deficiência das estruturas que nós podemos identificar neste relatório, o tipo da industrialização e qualquer financiamento, não importa o qual fraco pode ser, se não for atingir aquilo que é a deficiência das estruturas, e alimentar aquilo que é a economia e isso não poderá conduzir-nos a lugar nenhum. E em relação à renovação das energias, que pode custar cerca de ah, 100 milhões de dólares, e aqui está, porque o projeto das energias renováveis e as marcas domésticas não são pagas em dólares e alguns materiais que não podem ser usados no projeto podem ser usados domesticamente e quando não se pode fazer essa execução do projeto e em cerca de milhões de mobilização de recursos. Eu digo porque não é necessariamente a questão da corrupção ou que alguém coloca os recursos no bolso, mas porque o nosso governo precisa de pagar as dívidas e todos nós sabemos sobre isso e sempre nós falamos do desenvolvimento financeiro e todos estão preocupados para onde é que vai o resto do dinheiro. E, portanto, existem algumas armadilhas daquilo que não foi pago, para onde vai o dinheiro, e é importante também falar de alguns aspectos adicionais, e alguns são mais
E nós temos de ter uma conversação daquilo que é o modelo que faz a construção da resiliência e, e colocando todos os custos na parte governamental. E uma boa questão, muito obrigado, Fadal. E por causa do tempo, eu penso que irei perguntar com um pouco mais de flexibilidade, porque eu não irei individualmente com as questões, mas irei de forma geral por causa do tempo. E aqui vai uma questão muito simples acerca de nós temos alguns recursos críticos aqui em África, como nós vimos na apresentação de Jacob, e temos também outros aspectos críticos, mas há uma questão em relação aos políticas e aos seus mecanismos e nas nações africanas para a colaboração, para que nós possamos ter mais validades para ambos, o Jacob e o Cap. E aqui temos também algumas experiências, desafios de experiências. E que poderia ir para a oportunidade em relação ao continente africano. E desta experiência, a Yuba e a COP, será que podemos verdadeiramente encontrar políticas para a colaboração? E eu penso que está correto, mas os passos têm sido muito lentos e eu penso que depois disso e com algumas políticas, eles tendem a entender que a África está numa única posição e a narrativa climática de África é completamente diferente da outra parte de África, porque nós temos a única oportunidade de opções e de alguns aspectos climáticos da mitigação. E nós teremos de melhorar a questão de clima, porque e está é completamente ridículo e eles precisam de desenvolvimento disso na sua agenda. Aí, porque outro problema é que os nossos, os criadores das políticas não têm a total compreensão. ah, e que nós chegamos a comer cereais
e também a questão dos aspectos de energia. E eu penso que estamos a ir lentamente, porque quando nós fazemos desenvolvimento de algumas iniciativas, e Jacob, e, e algumas pessoas como e pensar abertamente sobre o futuro. E eu penso que talvez uma das coisas que precisa de acontecer é aprender algumas das lições chaves, como vimos em 2011, algumas economias. E nós temos de construir as nossas instituições coletivamente, de como é que podemos ir mais adiante e fazendo de forma diferente. Talvez poderíamos continuar e há um tipo de intelectualidade, de liderança, e, portanto, as evidências e as análises são importantes, mas também é importante saber quem faz isso e, e é importante manter esta intelectual e talvez mais de uma pessoa que mencionou alguns quadros que podem ser desenvolvidos e agora é proposto para ponto, mas eu penso que existem alguns quadros que podem ser incluindo a agenda e que nós seríamos capazes de usar e continuar a usar. E, portanto, o trabalho inicial está lá, onde vamos fazer a implementação de algumas ideias para o ponto que nós já iniciamos naquilo que é a conexão e diria, e como já disse o Fadel e a Yuba, e, e a sociedade civil, e como é que isso começa com a liderança das políticas e em termos de conhecimento. E há lá também alguns desafios que é importante fazer a mobilização para refletir naquilo que é a agenda africana. Muito obrigado, Jacob.
e, portanto, estamos agora fora do tempo e eu acho que esses são aspectos que já deviam ter sido mencionados. Nós precisamos de abrir o diálogo agora para contribuir para a riqueza deste relatório. Mas é importante também para nós começar a tomar algumas ações e, portanto, eu irei terminar agradecendo a todos por este relatório brilhante e muito obrigado a todos. E vocês já tiveram aqui contribuições intelectuais e muito obrigado a todos por essa visão e bem feitos a todos vós e obrigado pelas vossas contribuições e muito obrigado, Rábia, e podemos ouvir um pouco. Jacob já levantou a mão lá antes que eu feche. E tenho a certeza que Colin tem várias questões importantes que e já foram todos gravados, Jacob, e poderão ser partilhados no website e talvez podemos responder algumas dessas questões e todos foram registrados para hoje. Temos os vossos e-mails e nós iremos enviar-vos a gravação, os slides e, portanto, este não é o fim da conversa. E muito obrigado, Colin. E como Colin disse, que é apenas o início da conversa, mas eu estava aqui ocupado a agradecer à Arábia, aos panelistas, e muito obrigado a todos. E, em conclusão, irei dar a palavra a Mohamed. E, of course, é claro, quero agradecer a todos os participantes e, portanto, a palavra é sua, Mohamed, para fazer o encerramento e muito obrigado. E isso significa está feito. Muito obrigado, Taslim, pela excelente moderação para todos nós e para as nossas contribuições. E nós iremos juntarmos e fazendo a representação do Parlamento Africano e os africanos não têm esse punho para lutar contra as mudanças climáticas sobre o desenvolvimento e a realidade é que o tempo para a luta que nós precisamos é que a África que nós precisamos é agora. E juntos eu quero dizer que e também irei ajudar a enriquecer aquilo que é. Eu não acho que esse aspecto seria colocado ou visto e atualmente e para aquela África que nós queremos e uma interação que irá permitir-nos a influenciar-nos. E como é que nós fazer as recomendações neste relatório. E todos esses aspectos importantes e assegurar que a nossa representatividade e que no próximos passos
e eles vão fazer a coleção das vozes africanas para ajudar a alcançar a África que nós queremos e ajudar, porque não é apenas sobre. E colegas, muito obrigado. Tenhamos todos um dia abençoado e que continue o nosso diálogo. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Um bom dia a todos.